Meu povinho, como é que vocês estão? Eu não sei que horas que eu vou publicar, então vou falar boa tarde. Estou gravando na segunda noite, mas vou publicar na terça uma análise do que eu acho que vai ser taticamente o Real Madrid com o Kylian Mbappé e sem o Toni Kroos para a próxima temporada. Eu acho que eu vou até mostrar aqui taticamente no campinho. Eu acho que vai ser um time que vai mudar durante a temporada. Primeiro porque tem muita qualidade para isso, para adaptar em relação aos seus jogadores. Segundo porque a temporada é muito longa, são 60 jogos. Então acho que dificilmente o Real Madrid vai jogar só de uma forma, até porque para mim a grande qualidade desse time, taticamente, é poder jogar de várias formas, é ser um time menos previsível, é ser um time mais camaleônico. E a chegada do Mbappé e a saída do Toni Kroos, eu acho que podem fazer esse time variar em relação a essa última temporada. Acho que em jogos mais duros, em jogos mais decisivos, vai ter uma forma de jogar mais definida, mudando pequenos detalhes ou mudando alguns detalhes. Não vou atrasar muito a vida de vocês, não. Eu já vou mostrar aqui como que eu acho que vai ser e vou baixar isso aqui pra gente fazer junto. Bora lá. Seguinte, o branco é o Real Madrid, o azul é o Santo André, sei lá, qualquer um. Mendy, Rudiger ou Alaba, Militão e Carvajal, Tchouaméni ou Camavinga mais pela esquerda, né? Camavinga, Tchouaméni, Fede Valverde e Bellingham, Vinícius e Valverde. Vinícius e Mbappé, lógico. É assim que eu acho que vai jogar o Real Madrid na temporada. Eu acho que vai partir de um 4-4-2. O que eu acho que tem de muito positivo é que se a gente joga num 4-3-3, se o Real Madrid joga num 4-3-3 com Vinícius, Mbappé e Rodrigo, por exemplo, é muito difícil que eles troquem de posição. Pode até fazer essa troca aqui eventualmente e tal, que o Rodrigo se junte um pouco mais como um meia e que esses dois troquem, e numa dessas trocas que o Rodrigo avance, que outro recue para armar, isso até pode acontecer. Mas eu acho que normalmente no 4-3-3 você tende a fixar um ponta pela esquerda, um ponta pela direita. Esse atacante pode ser mais móvel, né? Quando ele, por exemplo, recua um pouco mais aqui, ele gera a dúvida se o zagueiro acompanha ele ou não. Que é a questão do falso 9, né? Para gerar essas superioridades assim, ó. Por exemplo, aqui tem 3 e aqui tem 4 deles. Se esses caras aqui tiver mais nos laterais, você gera 4 contra 3. Então a função do falso 9 é essa, gerar dúvida no zagueiro se eles vão ou não e gerar superioridade no meio. Mas o 4-3-3 tende a que o Vinícius seja ponta, que o Rodrigo seja ponta e que o Mbappé seja 9. O que é muito bom, porque eles são muito bons, mas o que pode deixar o time mais previsível. Eu tenho a sensação de que o Real Madrid já começa com uma certa vantagem em relação aos seus adversários quando não se sabe de onde que o Vinícius vai sair. Se ele vai jogar contra esse lateral, se ele vai jogar mais por dentro entre o lateral e o zagueiro, se ele vai jogar de 9 com outro jogando pela ponta, o Rodrigo nessa temporada, e aí ele vai ter arrancada pelo meio. Então, que o time adversário faça o seu treino, o seu plano de jogo, sem saber de onde virá o Vinícius, eu acho que é uma vantagem do Real Madrid. Que o time adversário tem, além do Vinícius, o Mbappé, para ter essa dúvida, é uma dupla vantagem do Real Madrid. Então, como já funcionou o 4-4-2 nessa temporada, como se a gente colocar Bellingham, Camavinga, Tchouaméni e Valverde, é um time muito forte fisicamente, com boa condição de levar para frente. Na hora de atacar, o Vinícius vem para cá, por exemplo, o Mbappé por aqui e o Bellingham se junta com eles por aqui. O Valverde pode subir aqui para fazer a função do atacante pela direita, com esses dois volantes dando um pouco mais de sustentação, por exemplo. Camavinga um pouco mais por aqui, com o Mendy subindo, enfim. Pode ficar um time assim, porque o Real Madrid normalmente aglutina muitos jogadores onde está a bola. E até era uma tática da final da Champions, né? Por exemplo, se esse daqui fosse o Toni Kroos, que juntasse por aqui, para juntar o Dortmund por aqui, e aí com muita gente por aqui, inverter a bola para o outro lado, para tentar pegar situações de 1 contra 1. O Real Madrid faz muito isso, sem o Toni Kroos, a tendência é que tenha mais dificuldade para fazer, porque se você tem esse cara aqui que vai fazer isso em um passe, quando a bola chegar aqui, esses caras aqui não vão ter conseguido se juntar ainda do outro lado normalmente, o Dortmund conseguiu fazer isso bem, se juntar aqui para bloquear e dar pouco espaço para essa jogada. Sem o Toni Kroos, a tendência é que a bola demore um pouco mais para passar e que o time circule a bola um pouco mais lento no meio campo. É engraçado, né? Porque sai um cara mais lento e a tendência é que talvez o time tenha que circular a bola um pouco mais lento no meio campo. Mas se a gente coloca esse 4-4-2, o Mbappé, que também gosta de sair da posição de 9, ele pode vir aqui para receber mais bola em velocidade, por exemplo, e o Vinícius pode entrar nessa posição. Os dois podem
se juntar pela esquerda eventualmente e o Bellingham entrar nessa posição de falso 9, como acontece quando o Rodrigo e Vinícius se juntam por aqui e que o Bellingham faz isso, eu acho que vai ser muito importante a chegada do Valverde aqui para preocupar esse lado, o Valverde e o Carvajal, né, que nessa temporada fez 6 gols, fez o último de escanteio, mas fez muitos gols de chegada de trás, assim como o Lucas Vázquez também fez gol contra o Barcelona, contra o Alavés, gols de vitória, como o Valverde fez gol contra o Manchester City, uma jogada que o Vinícius vem por aqui, e ele aparece do outro lado da área para dar aquela grande finalização e fazer o gol, mas eu acho que o principal aqui é que o adversário não prenda o lateral no Vinícius, porque se o lateral prende no Vinícius e o Mbappé vem por aqui, o Mbappé tem um grande espaço entre lateral e zagueiro para atacar. Então, se esse zagueiro também precisa sair atrás do Mbappé, e é claro que você vai juntar mais jogadores aqui, o Bellingham pode aproveitar esse espaço que é deixado entre um zagueiro e outro, entre os meio-campistas, enfim. Você pode deixar um time mais móvel, menos previsível e que vai gerar muita dúvida no adversário de como se defender. Isso para os ataques, como a gente chama, isso aqui que vocês estão vendo, seria o que a gente chama de ataque posicional, né? Então todos os jogadores adversários posicionados na defesa, está todo o Real Madrid posicionado no ataque, e a partir daqui é pouco espaço e pouca velocidade. Quando o Real Madrid estiver na defesa, eu acho que é ainda pior para o adversário. Porque o adversário vai estar atacando, vai estar muito posicionado no campo de ataque. E o Real Madrid vai ter duas flechas, quando o adversário quiser pressionar o Real Madrid, por exemplo, é o que a gente fala da defesa alta, né? Se o adversário está pressionando aqui, você não pode subir com esses 3, mais os 2 meias, e deixar esses caras aqui, para não ter bola nas costas. Por quê? Porque se você faz isso e o Real Madrid, um recua aqui para receber uma bola dessa, uma bola do goleiro, olha o espaço que esse cara vai ter, é claro que os outros vão se juntar para atacar. Então se você sobe com os seus meias e os seus atacantes, você também precisa subir com os seus defensores. E aí você deixar Vinícius e Mbappé com esse espaço entre zagueiros e goleiro é um espaço muito grande para eles. Então pressionar o Real Madrid na próxima temporada pode ser um problema muito grande dos adversários por essa velocidade. Coisa que já existia com Rodrigo e Vinícius. É que com Vinícius e Mbappé fica muito mais mortal pela quantidade de gols que o Mbappé entrega, pela grande explosão que ele tem. O Vinícius é rápido, mas a explosão do Mbappé é algo bastante especial. Se for voltar o adversário de novo para a defesa, eu acho que o 4-3-3 do Real Madrid, que vai ser utilizado em alguns jogos, quando o Real Madrid precisar fazer gol, já é algo, sempre precisa, né? Mas assim, quando tiver um pouco mais urgente para fazer gol e pressionado para marcar, perdendo o jogo de 1-0, empatando por 0-0 e precisar mudar a cara da partida, colocar o Vinícius, eu acho que é a primeira substituição, colocar o Rodrigo, perdão, na direita, é a primeira substituição mais óbvia a se fazer. O problema aqui, o Mbappé tem a recomposição para a defesa e a pressão em cima do adversário de um veterano. Ele é um jogador que ajuda muito pouco a defesa. O Vinícius também não é o jogador mais solidário do planeta para fazer isso. O Rodrigo, sim, ajuda um pouco mais. Então, para se defender, o Rodrigo até pode voltar aqui e fazer as duas linhas de 4. Mas como ele vai estar no ataque e ele vai entrar para isso, né, ele vai jogar para isso, esses deslocamentos dele aqui vão ter que ser muito longos. Às vezes ele não vai chegar a tempo. Então, o time tende a se defender pior jogando com um trio de atacantes, se jogarem desde o início, mais ainda. Eu acho que a ideia é que o Bellingham, que eu acho que vai ser o meia pela esquerda, porque quando o Real Madrid se defende com 4 meio-campistas, e foi assim, por exemplo, na final da Champions contra o Dortmund, ele é quem recompõe por aqui, ele sai dessa posição para vir recompor aqui, para o Vinícius e o Mbappé poderem descansar um pouco mais atrás dos zagueiros. É pressionar os zagueiros para que fixar 1 em 1, para que eles joguem pouco, e pelos lados do campo, se a bola for sair por aqui, aperta com esses jogadores. Se ela for sair para o outro lado, aperta com o Valverde, Mbappé e o Tchouaméni. No jogo do Paris Saint-Germain contra o Borussia Dortmund, por exemplo, esse aqui é o Füllkrug, estavam os pontas bem abertos, Henry Can, Sabitzer, Brandt, e aqui o Paris Saint-Germain. Aqui o Madsen, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck. O lance do gol marcado pelo Dortmund na Alemanha é uma bola que ela cai aqui no Schlotterbeck e o Mbappé bloqueia o passe no Hummels e no goleiro. Ele não bloqueia o Schlotterbeck no passe longo.
Então o Schlotterbeck faz uma finta no Mbappé, que tem pouca ajuda defensiva e que fica aqui meio perdido, e quando ele vai pressionar, o Schlotterbeck já está lançando aqui o Füllkrug para avançar e marcar. Então o Mbappé ajuda pouco e ajuda mal, é desatento, a marca dele era essa, era impedir bola longa do Schlotterbeck e ele veio pressionar um passe bobo de um lado para o outro, porque o Hummels era o homem livre para que todos os outros tivessem marcados e o Hummels não tivesse para quem tocar. O Mbappé erra, porque ele deveria estar aqui, ele estava aqui, e o Schlotterbeck lança o Füllkrug para fazer 1-0. Então ele tem que estar atento para estar na sua marca no zagueiro, o Vini está na sua marca no zagueiro, o Vini normalmente marca entre zagueiro e lateral, porque se essa bola vem para o lateral, ele está pressionado, o Vini está pressionando aqui, o lateral vai se embananar com medo de perder a bola. Então fica mais ou menos nessa marca. O Mbappé, eu acho que menos esforço ainda do que o Vinícius, ficando só num zagueiro. E o time, eu acho que fica mais equilibrado assim. O Bellingham vai ser um pouco sacrificado, tendo que fazer mais funções defensivas e na hora de atacar com um caminho maior até o gol, mas alguém vai ter que ser sacrificado. O Rodrigo pode sair do time, o Bellingham vai ter que defender um pouco mais, porque esse cara aqui está fazendo quase 50 gols por temporada, e se ele fizer 50 gols em um time que já marca tanto, a tendência é que o Real Madrid seja ainda melhor, ainda mais mortal. Taticamente, eu acho que é isso daqui. Tem uma questão que é, o Real Madrid já está jogando tão bem, perdeu um jogo só na temporada, em 90 minutos, né? O outro foi em prorrogação para o Atlético de Madrid. Conseguiu jogar de tantas formas diferentes, conseguiu surpreender taticamente os adversários com mudanças de... Acho que isso aqui dá muito torto. Conseguiu surpreender os adversários com mudanças de posicionamento do Vinícius, de postura de marcar mais na frente, mais atrás. Já é um time tão perfeito que talvez melhorar esse time é a única chance de dar errado. Eu acho que a gente já está chegando num ponto de coringar em relação ao Real Madrid, que a única chance desse time piorar é ele melhorar demais e dar algum problema no ecossistema, no equilíbrio, que algum jogador se esforce menos, que alguém esteja mais de barriga cheia e que para isso tenha menos entrega como tiveram essa temporada, porque a gente está pegando um time que não perdeu praticamente, que ganhou 2 títulos e esse time está sendo melhorado. Eu acho que se simplesmente troca o Rodrigo pelo Mbappé, você não vai ter um ponta direita, então vai ter que taticamente mudar, mas você vai ter um cara que faz muito mais gols na temporada. E a saída do Toni Kroos, esse sim é um problema, porque o time vai ter mais problemas para balançar o rival. Por essa inversão de bola que o Kroos fazia, a capacidade de fazer com que o rival viesse todo para um lado, o Toni Kroos girasse a bola para o outro e achasse mais espaços, isso tende a piorar nessa temporada. A não ser que os outros jogadores do Real Madrid adquiram também essa capacidade. Com a qualidade do Toni Kroos eu acho difícil, mas alguém que consiga fazer essa bola girar de um lado para o outro com muita velocidade para surpreender. É isso, meu povo, do que eu acho inicialmente que será o Real Madrid. A temporada é longa, pré-temporada o Ancelotti vai tirar conclusões, mas inicialmente eu acho que sobra para o Rodrigo, que o meio-campo fica mais fortalecido e que Vini e Mbappé vão se alternar muito nas posições de ataque, gerando dúvidas, não sendo defensor atacantes fixos para algum zagueiro. Por exemplo, o Barcelona, que faz o plano anti-Vinícius com Ronald Araújo, tende a não funcionar tanto, porque já, na última partida já não foi, né? Já foi o Koundé pela direita, o Araújo por dentro, exatamente porque o Vinícius deixa de ser uma referência. Então, se ele não é referência, ele pode estar em qualquer lugar e ele pode fazer mal a qualquer um, a qualquer momento. Fica muito mais difícil de marcar com 2 atacantes móveis, desde que você saiba utilizá-los. Para outros times é melhor fixar mesmo os jogadores em cada posição e tal, que eles cumpram aquilo ali. Para o caso do Real Madrid, que consegue fazer tão bem e a característica dos jogadores permite que ele faça de outra forma, eu acho que é a melhor forma para se jogar. Veremos o que será na próxima temporada. Um beijo para vocês e juízinho. Até o próximo vídeo. Valeu, gente.